Mas a Michelle não seria a família Bolsonaro entregando um capital político pra alguém que pode só abandonar o barco? Porque a Michelle Bolsonaro ela não é filha ela é a esposa do Bolsonaro, né? Uhum. Ela carrega o nome Bolsonaro porque ela se casou com ele. Ela pode, vamos dizer que o Flávio derreta tanto a ponto de ter que colocar a Michelle, que já teve bolsonarista, inclusive, com mensagens vazadas, acho que do Paulo Bilinski, dizendo que preferia que ganhe o Lula, então. Então tem um problema ali de Michelle Bolsonaro, mas vamos dizer que se escolha e ela ganha e ela desembarca. Imagina isso. Cara, eu acho que é isso. Todos os membros da família Bolsonaro têm certeza, incluindo o Jair. Todos têm certeza disso. Eu acho que o Jair já percebeu o que tá rolando. Porque rolou uma coisa muito feia com ele. Ó, eu sou adversário político do Jair Bolsonaro. Mas eu sou adversário de frente. Eu falo, sou seu adversário. Eu acho que é o correto a se fazer na vida. Uhum. Não, eu não gosto de você, Igor, eu não gosto de você, Igor. Pronto. E agora, o Jair foi sendo traído por pessoas que estavam, vamos dizer, nos aspectos mais íntimos da vida dele. Não que ele não tenha feito isso com outras pessoas. Fez isso com o Bebiano, ele fez isso com o Santos Cruz, com aquela Sarah Winter. Um monte de gente que ele larga. Ele usa a pessoa e descarta como se a pessoa fosse, né, não vou usar um exemplo nojento, mas assim, ele usa como se fosse uma embalagem de um chocolate, como um chocolate joga fora. Então ele tá pagando um preço disso com as pessoas no entorno, né, no universo mais íntimo dele. E isso tá acontecendo com a Michelle. A Michelle passou a desautorizar o que ele e os filhos decidiam em vários lugares. No Ceará aconteceu isso. A Michelle passou a atuar junto com o Nicolas e com, sei lá, Silas Malafaia. Ela é uma operadora política que tem um projeto próprio. E ela, acho que se seduziu pela fama, e ela começou a operar para além do interesse familiar, que inclui os filhos. O Jair, no fim do dia, é um homem primitivo. Uhum. Ele é um homem muito simples. Nessa simplicidade dele, entre a mulher e a prole, ele vai ficar com a prole. Especialmente com a prole homem dele. Ele é um homem simples. Vai pensar, meus filhos homens aqui. Ele é um homem tradicional, rústico, tradicional nesse sentido. E eu nem o recrimino nisso. É uma característica de um homem tradicional. Nesse ponto, ele vai ficar com os filhos e não com ela. E nesse ponto, ele já deve ter percebido o que aconteceu. Ele tá com ela ainda, tal, mas ele percebeu. Os filhos claramente perceberam. Os filhos não gostam da Michelle, e é por isso que eu acho muito difícil, não impossível, mas muito difícil, substituir o Flávio pela Michelle. Porque seria uma candidatura de alguém que não é um Bolsonaro, com, vamos dizer, muita raiva dos bolsonaristas, e que seria entendida como uma candidatura que foi um golpe interno no Flávio. Hoje, o Eduardo e o Flávio não é que eles estão juntos, assim. O Eduardo quis ser ele o próprio candidato a presidente quando ele foi para os Estados Unidos. Deu tudo errado, pelo amor de Deus, o cara comemorando que o Brasil estava sendo taxado. Mas, no fim, você junta os irmãos contra ela. Então é bem claro. Você percebe que o Jair tem uma filha com ela. Ela não é colocada como parte da família. Você não vai ver foto do Eduardo, do Carlos com, essa aqui é a nossa irmã. Claramente tem uma separação dessa nova família. E do ponto de vista político eles não confiam. Então é um grupo que tá muito rachado. Sabe, parece aquele. Já viu? Tipo Game of Thrones? Sabe que a briga palaciana tá tão no nível que a rainha briga com o rei, os príncipes estão se matando. Eles estão nesse Game of Thrones horrível deles. Eles são, basicamente, assim, a coroa real e a casa real, eles estão permanentemente em crise. E, cara, quando você tem uma família em crise, ela vai ser tomada por outros. Então quem tá fazendo isso? O Nicolas. O Nicolas tá tentando tomar o bolsonarismo pelas beiradas. Outras pessoas tentaram. O Zema e o Caiado adotaram a seguinte técnica: isso vai desmoronar. Então eu vou ficar aqui puxando o saco, porque se cair a casa, tô eu aqui, galera, eu sou teu amigo, hein? Eu tava aqui o tempo todo. E eu tô avisando assim, galera, isso aqui era uma farsa o tempo todo, que tal a gente fazer uma coisa séria igual a gente fez o impeachment da Dilma? É esse o caminho. Eu tô avisando, eu não vou ficar puxando o saco de ninguém, tô avisando que isso aqui ia dar ruim o tempo todo, tô avisando esse eleitor. Vocês fizeram uma escolha errada com os Bolsonaro, e agora vocês estão pagando por isso. E o eleitor está percebendo. Eu não vi até agora uma unidade de eleitor empolgado do Flávio. O cara na rua, aqui é Flávio, o Flávio tem um plano. Ele sabe que não. As pessoas amavam o Jair. O eleitor do Jair amava ele. E, Igor, assim, eu tô no chapeuzinho análise renais, né? Não no chapeuzinho Renan, candidato. O Flávio, quando as pessoas votaram no Jair Bolsonaro em 2018, muita gente, né, da imprensa votou no ódio, discurso de ódio, o ódio das redes. Não era ódio das redes, as pessoas estavam muito otimistas sobre o Jair. Elas achavam que o Jair ia mudar. As pessoas fizeram um voto baseado numa emoção boa no Jair. Esse é um ponto que ninguém leva em consideração. Eu concordo, eu acho que sim. É até difícil discordar disso, mas também teve uma parcela interessante de antipetismo, não teve? Teve. Mas, assim, eles pegaram o eleitor do antipetismo. É que o lance todo é o seguinte: o eleitor antipetista. O cara que votou por antipetismo, ele simpatizou ainda por cima. É mais do que isso. Eu vou dar um exemplo. Tá. Eu sou um antipetista por natureza. Tá. Em 1989, eu fui com meu pai no final do Brasileirão, ver o São Paulo e Vasco. Você é vascaíno? Eu sou Mengão. Você é Mengão, então tá tudo bem. Tá. Que a gente é da União do Punho Cruzado. Pois bem, o São Paulo perdeu pro Vasco, gol do Sorato. Na final eu fui lá, como hoje um sofredor que é um São Paulino, eu fui assistir o meu time perder. E o Lula tava lá, foi torcer pro Vasco. Aí meu pai mostrou o Lula, eu xinguei o Lula, mandei o Lula tomar aquele lugar, que eu já, né, enfim. Então minha família sempre foi antipetista. O antipetista nunca teve um candidato antipetista pra votar. Tipo, esse aqui é o meu cara. A gente votava porque tinha medo do PT. O Fernando Henrique foi um bom presidente. Mas as pessoas falam, que é FHC. Nunca existiu isso. Quando veio os anos 2000, aí você tinha que votar assim: Aécio, Alckmin, Serra. Quando o MBL surge, e acho que esse é o grande mérito nosso, a gente falou, cara, você tá cansado de perder. Você tá cansado de ver o Lula ganhar, e roubar, e nada acontecer, escândalo de mensalão, petrolão. Cara, vamos derrubar esses caras. Vamos parar de perder. Mas vamos derrubar na regra do jogo, fazer as maiores manifestações. E aí esse eleitor começou a ter Lava Jato, manifestação. Então esse eleitor que ele tinha uma coisa política negativa, de negação ao PT, ele começou a ficar, vencendo, otimista. Pô, vamos tirar esses ladrões, o Brasil vai melhorar, o Brasil vai dar certo, o Brasil vai porrar, pô, vamos lá. Então a galera entrou numa vibe otimista.
Quando você fica muito otimista, o que acontece? Em tudo na vida, você fica meio otário também. Você abre suas defesas, porque você tá otimista, e alguém pode te levar a erro. Essa pessoa, quem foi o candidato que pintou nesse processo quando ele tava otimista, foi o Bolsonaro. A pessoa identificou o Bolsonaro como, pô, ele é que nem eu, ele quer matar os vagabundos, ele não é ladrão, ele tá apontando o dedo pros corruptos, ele é carismático, ele faz arminha. Eu acho que a construção desse cara também, porque assim, quando a gente tá falando de um ponto em 2018, né? É claro que tem uma construção que vem antes, tem todos os escândalos, é a história que você tava contando. E o Bolsonaro, ele vem construindo uma reputação que essa pra mim é a maior mistério, é uma reputação de mito. Ali a partir de 2016 pra frente, eu lembro, cara, sabe por que eu lembro? Porque eu tinha um canal de videogame antes, eu fazia vídeo de Mario Maker, sabe? Mas às vezes quando eu fazia uns vlogs. Sim. E aí, teve um dia que os caras estavam indo nos meus vídeos lá, que eu não falava muito de política, mas não falava de política, os caras iam falar de Bolsonaro, de mito, não sei o quê. 2016. Isso, e eu vi as coisas que estavam acontecendo no mundo, né? E eu fiz um vlog pra falar, ó, porra, mito? Calma aí, cara. O cara tá aí há mó tempão, deputado, ele não é exatamente o outsider. Tá ligado? O ponto que eu quero dizer, lá em 2016 ele tava já construindo uma reputação de mito, e em 2018 ele sei lá, contou com a circunstância, né, de não ter o Lula, por exemplo, pra disputar, e levou. Sim, foi exatamente isso. Foi exatamente isso. E a construção do mito, pensa assim, o nome mito estava sendo usado não na política brasileira, mas o Rogério Ceni, ele tinha sido chamado de mito. E aí tinha na iconografia da internet essa coisa de chamar os outros de mito. Então, era o mito Ceni. Esse foi um dos primeiros caras grandes a ter o nome mito. Ah, ele é um mito. Eu lembro que eu fiz uma pré-campanha pra deputado estadual, não, uma campanha pra deputado estadual do Paulo Batista, que era chamado de mito também pelas pessoas. E o Bolsonaro também era chamado de mito. Esse lance do mito era uma coisa de internet, de Não quer futebol. dizer que é um... Não, é que ele era um meme legal. Era legal você trollar na internet com o Bolsonaro. Era legal você gravar via. Você Tu diria que o Bolsonaro era o 6-7 da época? Ele era. Ele foi. Por isso que, repara assim, quem estava na tua live, está fazendo o live de Mário, você não era uma senhora de 60 anos que é o público do Bolsonaro agora. Era um garoto. O garoto, ele começa a campanha. Todo o fenômeno de política ou de meme começa com, em geral, homens jovens. Existem os memes de esquerda, os memes de, sei lá, memes gays. Existe um universo próprio. O grande meme da internet, entretanto, ele envolve muito futebol, game, zoeira, e ele é mais à direita. Esse meme, Bolsonaro surge nesse seio como meme. E aí ele cresce como meme. E aí as pessoas não souberam separar o que era o meme do que era o homem real. O Bolsonaro era um político falho, com vários problemas, beleza. Mas não, ele é um mito. Não, vai ser demais. E aí ele era um homem muito falho. E as pessoas queriam acreditar que ele era o mito. Então as pessoas votaram no mito porque elas estavam muito otimistas. O Bolsonaro vai pra eleição, ele ganha a eleição. Ele tem um evento que é um evento quase profético, o negócio da facada, sobreviver à facada. E aí as pessoas acharam que ele era quase simbolicamente, um rito de passagem. Ele toma a facada e ele se torna outra coisa. E aí ele ganha a eleição. Só que quem conhecia o Bolsonaro sabe sim que o Bolsonaro é um homem muito simples, não entende nada do que tá fazendo, tem seus problemas de corrupção e não sabe nada como resolver os problemas do Brasil. Ele sabia falar os chavões. Cara, ele vira presidente, foi aquilo que a gente viu. Então, assim, quando você vota num meme, você tem as consequências de votar num meme. Mas as pessoas votaram no meme porque elas estavam otimistas. E era um sentimento bom que elas tinham com relação ao Bolsonaro. Pois bem, hoje não existe esse sentimento bom com o Flávio. Hoje as pessoas justificam a votação no Flávio, dizendo, ele tem chance contra o Lula. É só isso. Ó, ele tá na frente na pesquisa, o que vira quase uma profecia autorrealizável na cabeça deles. Se eu ficar falando que ele tá na frente da pesquisa, ele vai ficar na frente da pesquisa, e aí ele pode ficar na frente da pesquisa, e eu justifico que ele tá na frente da pesquisa. O lance é alguém avisar, cara, ele perde do Lula. Tudo desmorando. Não existe o Nicolas, que seria o grande porta-voz deles ali. Foi ontem, ele fez um discurso muito ruim defendendo o Flávio, dizendo assim, olha lá, o Flávio é o único que tem chance de ganhar do Lula, então temos que ir no Flávio. É bem ruim mesmo, esse argumento é bem ruim mesmo. É tipo, ó, cara aí, ó, não é que ele não fez merda. Não é que ele não tá envolvido. É que, porra, tem que tirar o Lula, né? Porra, meu irmão. Quando você tá nessa, você volta lá pra quando era, sei lá, o Alckmin concorrendo contra o Lula, que tipo, eu sei, é o Alckmin, pô, ele não é o Lula, cara, vamos lá de Alckmin e jogo que segue. Sabe, você não tá com a tua energia. E o que acontece quando vai assim? Você perde, porque o PT, não nessa eleição, mas o PT costuma ter uma militância, uma baita de energia. O que tá acontecendo agora, inclusive, mesmo, Renan? Eu tô sentindo... É porque ainda não começou a campanha? É porque estamos antes da Copa do Mundo? Porque eu vejo o PT meio em velocidade cruzeiro, sabe? Ele tá... Os caras lá, o Lula e os caras do PT, me parecem, de novo com o Renan do Chapeuzinho da análise de Renan, tá bom? Ele tá olhando e vendo os caras... Vendo acontecer, vendo o escândalo Master bater com força no Flávio. Ele faz umas piadinhas. Ele tava outro dia fazendo ele tava falando que, porra, Trump, vai lá, acha lá o Lula pra sacanear. Ele dá umas sacaneadinhas, mas ele não tem um movimento grande, entendeu? Nem pra pegar no pé, nem pra... Eu diria que o que acontece que eles vão tentar usar como plataforma, que é o lance da 6x1 e essas coisas aí, eles ainda não estão falando na quantidade que eu esperava. O que tu acha que tá rolando? Eu acho que o PT perdeu muito da vitalidade. O PT, assim, rodando pelo Nordeste, assim como o bolsonarismo, ninguém tá com nenhuma energia defendendo o Flávio, ninguém tá defendendo o Lula. Porque ninguém tem saco de defender o Lula, porque não tem um governo bom. Assim, você tem que ser muito pelego do PT pra ficar, aqui é Lula. O Lula faz um governo horroroso. É um governo horroroso. É um governo de aumento de taxação. É um governo que tá no escândalo do Banco Master. E aí você vai ver o eleitor do Lula, e o eleitor do Lula tá procurando outra coisa, especialmente o eleitor jovem.
Esse diagnóstico que eu fiz, esse instituto de pesquisa fizeram. Eu fui pro Nordeste e eu falei pro eleitor do Lula Jovem, o filho da mulher que tá no Bolsa Família. Você não tá aguentando mais bandido, né? Você não aguenta mais estar no Bolsa Família. Eu não aguento mais. Eu quero uma vida melhor. E tá, eu tenho um plano pra você. Eu vou desenvolver o Nordeste, eu vou trazer data center pro Nordeste, eu vou industrializar o Nordeste. Cara, vambora, tô contigo, irmão. Vambora. Porque o cara quer o cara quer. Você não pode tirar do homem a vontade de sonhar. O Lula não tá dando vontade pra ninguém sonhar. O Lula chega pro cara e fala: fica tranquilo, você não tá fazendo nada, você tá desempregado, você tá assaltado? Fica tranquilo, homem. Eu vou pagar só um botijão de gás. Aí a sua mãe vai cozinhar aí pra você. Aí você fica em casa quieto. O Lula tá matando esse homem. O Lula tá matando a pessoa que tá sonhando. O Lula é um cabresto. O Lula, pode falar, ele é um veneno lento que você vai dando pra pessoa desistir de viver. O Lula é esse veneno lento. Não precisa trabalhar, eu te dou uma grana, fica quieto, vota em mim, te dou uma energia elétrica, eu vou ver se sobra alguma coisinha. O Lula, ele faz isso, ele vai tirando o espírito da pessoa. Só que os mais jovens ainda têm um espírito. Então quando você vai pro Nordeste, você vai despertar. Por isso que meu lance é o Nordeste. Cara, eu tenho que, pra ganhar do Lula, eu tenho que ganhar do Flávio no primeiro turno, sim, mas eu já tenho que ganhar do Lula, arrancando os votos dele no Nordeste, mostrando pras pessoas, dá pra virar o Nordeste. E, pô, uma pessoa que tá hoje no interior do Ceará, a pessoa tem celular, a pessoa quer construir uma vida. Aquele papo que ficam vendendo. Direita vendeu muito. Ah, o galera do Nordeste é vagabundo, papo furado. A galera quer ralar. A galera quer crescer. É que não dão meios pras pessoas fazerem isso. Não dá pra pessoa montar uma empresa no interior do Ceará. Não tem economia. A gente tem que ver como é que eu levo o agro rápido pra lá, como é que eu instalo data center, como é que eu faço linha de energia elétrica, como é que eu trago indústria, como é que eu exploro terra rara na Bahia, que tem terra rara na Bahia. Como é que eu faço isso acontecer? Pô, vamos fazer isso urgente. Vamos acelerar essa bagaça. E aí eu falo isso. E as pessoas vão despertando. Pô, Igor, pesquisa Atlas, não sou eu falando, galera, não é a opinião do Renan. Semana passada, Rio Grande do Norte, acho que eu tava com 7,5 ou 9,5, Rio Grande do Norte. Em Natal, 15%. Eu tô em Natal com 15%. Pesquisa. Não sou mais um cara do 3%. Em Natal, eu falei isso pra galera que mora lá, e a galera, o Renan tá certo. Nordeste, cara, terra do Lula, a governadora é do PT, a Fátima. Em Natal. Em Recife eu não tenho menos de 10%. Então tá acontecendo. Eu já tô tirando esses eleitores do cabresto do Lula antes mesmo de ir pro segundo turno. É um despertar. Você precisa unir o Brasil. E pra eu ganhar, lembra que eu falei da guerra faccional de Roma? Eu preciso falar assim, acabou a briga norte-sul. Ah, o meu cuscuz é melhor. Dane-se seu cuscuz. Vamos comer cuscuz diferente, mas vamos todo mundo ganhar dinheiro e vamos parar de tretar. Vamos parar com essas brigas idiota de cuscuz não sei o quê, meu Nordeste é bom, o seu Sul... Não, o Sul vai se separar. Vamos parar com essa droga, vamos parar com essa conversa mole. Dá pra todo mundo ganhar dinheiro. A galera do Sul tá preocupada que estão favelizando Santa Catarina. Porque tá vindo migrante de vários outros lugares, não tem moradia, vira favela, vira violência. Tá, fica tranquilo, eu vou fazer o desenvolvimento econômico lá no Pará, lá no Nordeste, e depois vou baixar imposto pra você aqui, e vai sobrar dinheiro pra vocês fazerem estado em Santa Catarina. Tá bom, você tá legal. Aqui em Santa Catarina a gente se vira com isso. São Paulo, mais ou menos a mesma coisa. Rio, vou precisar desfavelizar geral no Rio.